Fala senhores, tudo bem? Vim aqui fazer mais um vídeo aqui nesse canal. Se você não me conhece ainda, me chamo Matheus Brugin. Nesse canal a gente faz vídeos semanais ou pelo menos bissemanais, tentando aí ser bissemanal, mas por enquanto semanal, sobre assuntos diversos. Então a gente conecta negócios, empreendedorismo, geopolítica, política internacional, história, cultura, geografia, religião, conecta um monte de coisa, filosofia também, leitura, literatura, mentalidade, conecta um monte de coisa para poder, mesmo com a mesma finalidade, para gerar valor, gerar conhecimento, tanto que você poderia usar na sua vida pessoal, quanto na vida profissional, nos negócios e etc. Vindo aqui de amarelo hoje, para poder fazer um vídeo falando sobre Brasil, falando um pouco sobre jeitinho brasileiro, sobre essa coisa cultural assim do Brasil, e também sobre a cultura extrativista do Brasil, que se você não sabe, cultura extrativista seria basicamente uma coisa de sugar até a última gota, extrair tudo que aquela coisa tinha, até o ponto de, por exemplo, ficar infrutífero aquilo ali. Mas, falando um pouquinho sobre isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui nesse canal, que vai me ajudar demais, além de deixar aqui o seu like, seu comentário, para poder estar ajudando a gente a fazer esse trabalho, e deixando um feedback aqui positivo, para a gente saber que, pô, isso daqui está gerando valor, isso daqui está realmente seguindo o propósito no qual foi feito, para ter um feedback frequente de mais ou menos saber se eu estou indo pela linha certa ou não, que é sempre agregar valor de qualidade e poder fazer com que você use isso para sua vida pessoal, negócios, etc. Mas, começando aqui o conteúdo de fato, falando sobre jeitinho brasileiro, sobre extrativismo, como eu falei já, o extrativismo e a cultura do extrativismo no Brasil seria basicamente sugar até a última gota e você extrair tudo daquilo ali. Desde, por exemplo, se for um terreno, então, por exemplo, você extrair o máximo do terreno a ponto de deixar ele infértil, ou também, por exemplo, como aconteceu no Brasil, de escravos trabalharem até morrer e etc. Você pode, em primeiro momento, se você for uma pessoa um pouco mais antenada também, mais rápida, você pode, em primeiro momento, já considerar e já linkar isso com a nossa colonização. Foi uma colonização por parte dos portugueses, primordialmente, e voltada para exploração. Foi uma colônia de exploração, diferente dos Estados Unidos, que foi uma colônia de povoamento. Esse termo não é muito mais utilizado, mas, tipo, é só para ficar didático mesmo. E também, não sei por que é uma coisa que deixou de ser utilizado, mas falando aqui sobre isso, o Brasil é uma colônia de exploração voltada para extrair tudo e poder bancar e, mano, enriquecer a corte portuguesa e Portugal no geral, que normalmente é uma colônia de exploração. Porém, essa cultura de extrativismo não vem só daqui, porque teve outras colônias de exploração que também não tiveram esse mesmo viés, essa mesma coisa cultural que foi criada na população de extrair até a última gota. Os próprios indígenas, antes dos portugueses virem para o Brasil, eles tinham uma coisa que eles plantavam, eles queimavam um terreno, então botava fogo no terreno, faziam uma queimada mesmo, armada, queimavam um monte de terreno, depois eles pegavam isso para plantar mandioca, eles não tinham conhecimento para saber que isso era muito prejudicial para o terreno, eles não tinham o conhecimento para saber se aquilo ali realmente era bom, então você que é do agro, você pode me falar muito, com muita propriedade que isso é prejudicial demais para o solo, a qualidade do solo vai para merda absurda, é extremamente prejudicial, você não tem benefícios queimando o solo, ainda mais com essas queimadas aí que tá tendo, o povo tá falando que é culpa do agro, que não sei o que, sendo que isso não faz nem sentido, mas isso é uma coisa que os indígenas já faziam antes, então eles queimavam uma terra, um monte, depois ficavam plantando mandioca, fazendo queimada ali para plantar mandioca nessa terra, e quando essa terra ficava infértil e não conseguir plantar mandioca porque a terra, tipo, cara, não serve para nada mesmo, tá totalmente degradável, eles iam lá, só iam para outra terra e repetiam o processo de queimadas. Então, é uma coisa que eles extraíam até a última gota possível da terra e depois eles iam para outro lugar. Isso também aconteceu muito no sistema de plantation aqui no Brasil, que vinham muitos escravos para fazer isso, e esses escravos, basicamente, depois de uns 3, 4 anos de idade, eles já começavam a trabalhar, e a vida média era de tipo 7 a 12 anos depois disso. Então, era uma qualidade de vida, como vocês devem imaginar, horrorosa, e por isso que uma taxa média ali de mortalidade de 7 a 12 anos ali, mais ou menos, de trabalho, porque o escravo aqui no Brasil também trabalhava até morrer, diferente de outros países que vinham muitos escravos, só que no Brasil tinha que vir muito mais, porque eles morriam muito, que a pessoa tinha um regime de escravidão de trabalhar basicamente o dia todo e até morrer. E aí é muito é muito prejudicial para a pessoa, e aí ela não aguenta mesmo muito tempo. Esses dois pontos aqui que a gente citou, pode realmente ser uma coisa que ajudou e contribuiu para essa mentalidade do brasileiro. Porém, o que eu mais acho que
é uma coisa determinante para isso, é a geografia do lugar. Porque quando você pega, por exemplo, em povos primitivos, a única coisa que era muito determinante de como eles iam pensar é conforme a geografia deles. Porque, por exemplo, se você cresce numa casa que todo mundo grita, ou numa casa que todo mundo fala baixo, você vai seguir as tendências daquela casa. Foi uma coisa que foi meio que imposta para você e você só segue e se adapta a isso. Então você já pensa assim, você não consegue meio que fazer essa desassociação. Então você já pensa dessa forma. E o que eu acho que é extremamente determinante para a forma que o brasileiro, e o brasileiro digo, pessoas que habitam o território do Brasil, então desde os primeiros indígenas até os europeus e tudo mais, pelo vasto território que a gente tem no Brasil, por ser um território gigantesco e desde quando os portugueses chegaram e era só a parte ali do litoral, dessa região do Brasil, já era um território muito grande, além de depois da expansão dos bandeirantes e tudo mais, começou a ficar um território gigantesco a nível continental, mas pela abundância de recursos naturais, abundância de território, isso acaba deixando a mente das pessoas deturpada, porque, por exemplo, se você tem uma coisa em abundância, você tende a dar menos valor para ela. Se aquela coisa é escassa, isso é uma regra de negociação, de vendas, que você pode utilizar aí nos seus negócios e tudo mais. Se uma coisa é escassa, ela tende a ter um maior valor. Por isso que esses artigos de luxo, eles normalmente são liberados em poucas unidades, para realmente gerar essa escassez e ser uma coisa exclusiva, e não ser uma coisa que é commodity no mercado e todo mundo tem sem valor. Então, quanto mais escasso, mais exclusivo uma coisa é, maior valor. Então, você tende a dar mais valor se você não tem aquilo ali. E como no Brasil a gente tem abundância de recurso natural, abundância de terra fértil e abundância de espaço, a gente utiliza isso de forma não sustentável. Eu não estou falando um sustentável chatão, Greenpeace, não sei o que, é tipo, sustentável eu digo no sentido de crescimento, então no sentido de crescer, de desenvolver e transbordar prosperidade, e não simplesmente sustentável de meio broxa, assim, tipo, pô, sem virilidade, assim, tipo, Greenpeace, essas coisas assim. Falando só de crescimento, assim, sustentável, um crescimento escalonável, que seria uma palavra mais adequada. E a melhor forma que eu tenho para falar disso, o melhor exemplo que eu posso falar aqui para poder explicar isso seria o Japão, para exemplificar que com a geografia é importante para ser formada a cultura e a forma de pensar a mentalidade das pessoas daquele país. Por exemplo, o Japão é um país comparado com o Brasil muito menor, um país ali que está, cara, um bagulho louco ali de um monte de placa tectônica, então muito terremoto e tudo mais, uma terra extremamente infértil. Então, eles não tinham a abundância de recursos naturais e a facilidade da produção que tinha no Brasil, facilidade de caça também, totalmente diferente. Então, eles tiveram que desenvolver uma mentalidade diferente da do brasileiro por conta das necessidades que eles tinham. Então, por exemplo, o sushi é arroz, que, pô, é um grão que dá em todo lugar, arroz é em qualquer lugar dá arroz, uma terra extremamente infértil dá arroz, é assim, análogo à mandioca também aqui no Brasil, então qualquer lugar dá arroz, alga crua em volta e peixe cru. Bom, é basicamente uma grande ilha, então, pô, eles conseguiam pescar, só que eles também tinham dificuldade de cozinhar aquele peixe. Então é por isso que aquilo ali eles aprenderam a comer essa comida, porque era muito mais fácil deles poderem ser produzidos e virou uma comida típica do país. E é interessante a gente relacionar isso porque exemplifica muito mais a origem do pensamento e não simplesmente colocar numa narrativa de opressor e oprimido, que os portugueses trouxeram essa cultura para o Brasil, de explorar e tudo mais. Então é perceptível que o buraco é um pouco mais embaixo, não é simplesmente um dilema moral e uma facilidade narrativa de falar de opressor e oprimido. Normalmente não é muito preto no branco, história no geral. E uma das outras coisas que eu gostaria de falar é sobre esse jeitinho brasileiro, que infelizmente ele foi se deturpando e se merdificando ao longo do tempo, que o jeitinho brasileiro, a forma inteligente do brasileiro de fazer as coisas e de conseguir se sobressair, e não falando de maneira pejorativa nesse momento, era uma coisa que o brasileiro utilizava as regras do jogo com um pouco de inteligência. O brasileiro sempre teve essa inteligência assim de malandro. Porém, eu não estou falando do malandro deturpado e merdificado que foi hoje, porque hoje em dia o cara fala que é malandro, só que ele está só sendo bandido. Ele está, por exemplo, recebe o troco errado no mercado e ele fica com o troco para ele. Eu não estou querendo apontar o dedo, falar mal de pessoas, porque acredito que todo mundo aqui, não tem nenhum santo aqui assistindo a gente que já deve ter feito alguma coisa errada. Então não estou querendo apontar o dedo na cara de ninguém, só que
é uma coisa que você não pode ficar ali se pagando de malandrão, de bonzão, de nossa, eu sou, cara, sou o malandro acorda, não sei o que, sempre acorda um malandro e um idiota no dia. Você tá só sendo bandido, você tá dando desculpa para ser bandido e fazer uma coisa que é genuinamente errada. Então, é diferente você ser malandro, você utilizar um recurso das quatro linhas para conseguir se sobressair, conseguir ter uma vantagem ali, uma vantagem que não necessariamente é injusta, ou uma vantagem que você conseguiu passando a perna em alguém, foi uma vantagem que você pensou nela, e usando os recursos ali de entrelinhas do jogo você conseguiu, mas não é uma coisa simplesmente para você passar a perna nos outros. Você não vai passar a perna nos outros e falar que você é malandro. Não, você vai ser só criminoso, você vai ser só bandido. Fazendo esse contexto, cara, você não tá fazendo malandragem, você só tá fazendo bandidagem. Então é totalmente diferente. Eu gosto dessa reinterpretação da palavra porque, cara, fica de maneira errada. Então você fala de malandro hoje em dia, parece só que é bandidagem. Parece só que é um cara que faz bandidagem, mas originalmente não era isso. Como sempre, o Brasil, a gente sabe que o Brasil tem muitos problemas. Não é só problemas que transformam a malandragem em bandidagem e nem também nessa cultura de extrair até a última gota de qualquer coisa e, mano, produzir de uma forma insustentável. O Brasil tem muitos problemas, tanto causado pela elite, tanto causado pela classe média, tanto causado pela classe mais pobre, pela burguesia e tudo mais. A gente sabe disso. O Brasil tem muitos problemas, mas o que é interessante a gente ressaltar é que esse jeitinho brasileiro, ele é uma coisa entre classe. Então é uma coisa que a gente consegue ver até um cara, às vezes, rico fazendo, e às vezes até um cara mais pobre. Não é uma coisa exclusiva dos mais pobres. A gente vê que tem muita pessoa rica passando a perna nas outras. Então não é uma coisa exclusiva. Essa coisa do jeitinho brasileiro de, mano, que hoje em dia acabou virando isso e que se modificou ao longo do tempo, de, cara, ter o máximo de resultado com um esforço mínimo, ou passando a perna em alguém, ou sei lá, só se aproveitando de alguma situação, sabe? Aconteceu uma situação e você se aproveita dela, tipo, de maneira pejorativa, de maneira ruim. É uma coisa que acontece em todas as classes sociais e, mano, se expande em todo lugar. Então, trazendo um pouco mais para a realidade, daqui a pouco eu vou aprofundar um pouquinho nessa parte da minha pesquisa que eu fiz aqui com os meus livros e estudando um pouco sobre história e também sobre as coisas que já foram utilizadas dessa forma de extrair tudo, trazendo um pouco para o dia de hoje, para ficar um pouco mais palpável. Isso acontece em muitos ambientes, mano, por exemplo, em patrão e empregado, de ambas as partes. O que era para ser uma relação comercial normal, de uma pessoa comprando a mão de obra de outra pessoa, comprando o tempo da outra pessoa e a aptidão física para fazer alguma coisa, uma relação de ganha-ganha, que uma pessoa quer trabalhar e outra pessoa precisa de pessoas para trabalhar na empresa dela, virou um grande jogo de soma zero, que o patrão pede um monte de coisa que a pessoa não consegue entregar, pede, tipo, em número X de horas, ele pede, mano, coisas sub-humanas de ser entregadas e, tipo, que você haja como uma máquina e, mano, fazendo coisas além do seu serviço e tudo mais, além também de, por exemplo, cara, o empregado ficar ali dando 5 paradinhas pro café, ou ali batendo papo com, por exemplo, a funcionária do lado e dando aquele mole, passando mais tempo no banheiro, mexendo no celular. Então, tipo, é uma coisa que os dois estão se aproveitando e estão querendo ali esfaquear o outro ali por trás, sabe? Uma coisa, tipo, de sempre tirar vantagem. Essa coisa do brasileiro de sempre tirar vantagem também é, tipo, de sempre querer sair ganhando, sempre querer estar por cima, sabe? Isso é uma coisa muito feia que depois a gente aprofunda um pouco nela. Mas isso também acontece no funcionalismo público. Por exemplo, pô, escolas públicas que, mano, nada funciona, as pessoas não estão ali querendo trabalhar, tá só ali cumprindo a carga horária, às vezes, de 6 horas dela, e a criança precisa de alguma ajuda extra, precisa, às vezes, de um pouquinho mais de tempo dedicado. Tem muita gente que, deu meu horário, tô indo, não tô nem aí, isso não é problema meu. E aí, estão extraindo o dinheiro dela, estão trabalhando de forma porca. Se fosse, por exemplo, no setor privado, já teria sido demitida, mas passou no concurso, não tem como demitir, ela pode ser rebaixada de cargo, mas o salário dela vai continuar ali o igual, ela sugando mais dinheiro do Estado, às vezes até trabalhando pouco, tudo mais, e fazendo corpo mole. É uma coisa que acontece. Então é uma coisa que o cara fica ali numa lei de esforço mínimo, só não fazendo nada, não ajudando e não contribuindo, gerando valor para o Estado e servindo a população de uma maneira realmente justa para quem paga imposto, mas só fazendo uma coisa ali, um trabalho pé-rapado, um trabalho que qualquer um faria, não se importando de fato com as pessoas que estão utilizando ali o seu trabalho público. Mano,
infelizmente isso também se estende nos nossos governantes, nos nossos presidentes, que eles são eleitos por populismo total, falando um monte de asneira, e aí eles fazem, Lula, estamos gastando demais, cara, a gente precisa regular os gastos, não sei o que, não sei o que. Não tô nem aí, mano, foda-se. Eu daqui a 4 anos talvez eu vou ser eleito, eu preciso gastar mais para poder ser reeleito e poder botar mais dinheiro no meu bolso, para poder botar mais dinheiro no bolso dos meus aliados e, mano, pautar as coisas aqui que eu quero pautar para esse povo, mano. Não tô nem aí se isso vai dar problema daqui a 20, 30 anos. Eu não vou nem estar aqui, vou estar provavelmente morto, não tô nem aí. Se o cara de 30 anos ou se o cara do próximo mandato for mal, melhor pra mim, porque aí vai ter um contrastezinho, vai parecer que eu fui melhor ainda. Então os caras não estão nem ligando. Então, tipo, a pessoa só se importa com o mandato dela, só se importa com o tempo ali dela de se reeleger ali no máximo e tanto faz o próximo cara, tanto faz quem for assumir depois, tanto faz, mano. É uma coisa que acontece em democracia, tipo, que mais ou menos país que não tem muita tradição com democracia, que é o caso do Brasil, é uma população que não tá muito acostumada com isso, nem tem certa virtude para isso, acontece. Então, tipo, a gente escolhe os piores candidatos, os candidatos não estão nem aí pra, mano, daqui a, sei lá, 30 anos e, tipo, não vou estar no poder, tô nem aí, só quero ali cumprir meu mandatozinho, gastar o meu dinheiro, fazer as coisinhas aqui, não sei o que, não sei o que, talvez me reeleger, gastar mais dinheiro, pegar mais pro meu bolso, colocar aqui e de boa, tô nem aí pro resto. É uma coisa que, pô, a gente vê que tá nem aí pra todo mundo. É uma coisa de pegar, queimar, ficar queimando a terra até ela ser infrutífera. E isso aconteceu, por exemplo, mano, no caso do café, no caso da cana-de-açúcar, o ouro, os escravos no Brasil, o próprio pau-brasil, que, mano, basicamente ficou infrutífero as terras e também quase foi extinto de tanto que era consumido aquilo ali. Então, cara, é uma coisa que, mano, bem de tudo, sabe? Tipo, aqui no que eu tinha pegado, é basicamente desde quando a corte brasileira veio ao Brasil em 1808 ou 1806, não lembro, mas dentre essas duas datas, quando a corte brasileira veio pro Brasil fugindo do Napoleão, eles, mano, tiveram ainda mais essa coisa de, mano, vamos sugar, vamos extrair e não produzir e não crescer pra manter a corte aqui. Teve um certo desenvolvimento? Teve, mano, só que, tipo, no geral, meio que saiu por elas mesmas, sabe? É mesmo, meio que continuou as coisas que estavam lá, tá ligado? Então, teve um certo progresso ali, mas, tipo, sabe? Muito pouco ainda, mano. E mesma coisa depois da proclamação da República, mano. Quando começando ali a República Velha, ali, depois chegando numa era café com leite, mano. Tem terra em São Paulo que não dá nada mais, mano. Por de tanto que foi sugado e estratificado o café, tá ligado? Tipo, não dá mais nada. A terra que era extremamente fértil na Mata Atlântica, simplesmente não dá mais nada. É um negócio que, mano, foi plantado tanto café, foi tanto subsídio, foi tanto burocrata e político mesmo, de São Paulo, de Minas e do Brasil também todo, no geral, mas mais concentrado em São Paulo e Minas, que, mano, não era. Se não fosse plantado e se não fosse produzido nada que não fosse café, se a pessoa quisesse ir por outra linha ou empreender com outra coisa, tentar movimentar de outra coisa, industrializar o Brasil, fazer projetos grandes, os caras só puxavam o seu tapete, mano. Por exemplo, Barão de Mauá, um grande empreendedor brasileiro que passou ali pela época da República Velha e, mano, foi muito atrapalhado pelo Estado. Um cara que era extremamente promissor, que, mano, tinha muitos projetos bons pro Brasil, mas foi ali, queria fazer muito negócio aqui no Brasil, mas puxaram o tapete dele, ele, mano, foi muito, muito, muito prejudicado pelo Estado, e por isso segue na mesma, mano, é esgotamento de ouro em Minas Gerais, cara, terra infrutífera depois de plantação de cana-de-açúcar, isso se estende a muito, 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 sabe, e infelizmente é uma coisa de sugar e fazer uma coisa insustentável, sabe, eu tô falando de um sustentável, de você poder escalar, de você pensar que aquilo ali você consegue replicar ali várias vezes, várias vezes, e ir crescendo para transbordar o seu crescimento. O crescimento transbordar para outros lugares, você expandir, sabe? Eu tô falando de crescimento real, de um negócio que vai ser, mano, muito benéfico, sabe? E nada foi pensado assim, por uma abundância de terra, uma abundância de recursos naturais que não é mais o caso hoje no Brasil. A gente ainda tem muitos recursos, ainda é o maior exportador de carne do mundo e tudo mais. Tem muito recurso, é muito potencial, mas é uma
é a mesma mentalidade do indígena, do europeu, do brasileiro no geral, do miscigenado, que é o que o Brasil é. É a mesma mentalidade ali do indígena que queimava a terra para plantar mandioca, o europeu que, mano, encheu o navio de escravo da Guiné, da Angola, para trazer aqui pro Brasil para trabalhar, tipo, 12, 10 anos no máximo ali na plantação de cana dele, ou ali sendo minerador em Minas Gerais. E aí, estratificando o Brasil, pegando ali, extraindo tudo que a gente tinha de melhor e extraindo ali de maneira insustentável, que aquilo ali não ia dar frutos nenhum depois de um tempo. E então, espero que tenha pelo menos ficado uma reflexão aí dessa parte cultural do Brasil, que a gente ainda age, a gente ainda pensa conforme essas pessoas, porque tanto os indígenas quanto os europeus, que nós somos do Brasil, somos todos miscigenados, então não tem essa parte da mistura que é muito forte na nossa cultura, então não é só um que faz, é uma coisa muito misturada, então o filho do indígena com o europeu fazia a mesma coisa e na mesma lógica. Então, espero que tenha trago um ponto de vista interessante para você poder pensar sobre e também analisar um pouco assim. Eu sou o cara que eu gostaria, mano, de ficar a vida toda no Brasil. Não gostaria de sair do Brasil, gosto muito do Brasil. É o país, cara, que é a minha base, tá ligado? Tipo, você é onde a minha família tá, é onde meus amigos estão. Não é fácil você pegar simplesmente e mudar o seu polo e a sua base de lugar. E normalmente você não muda tudo, todas as pessoas que você conhece, tudo ali que você já está acostumado, você não muda para outro país. Então, infelizmente, você perde muita coisa e a gente não deveria ter que sair do Brasil e pensar em sair do Brasil. Mas com as tendências que tá acontecendo hoje em dia, essas coisas de tarifas e, mano, grandes problemas aí de Brasil e Estados Unidos aí que tá rolando agora, é uma coisa que é muito considerável, sabe? Tipo, mano, muito complicado, sabe? É bem mais difícil do que parece, então não tem como muito você falar, fique no Brasil, não tá muito favorável para isso, mano. Mas espero que dê tudo certo, espero que consiga se resolver tudo para que a gente não precise sair do Brasil para ter qualidade de vida, para ter uma mínima segurança ali viável e que as coisas possam melhorar pra gente. Mas fico por aqui, esse foi mais um vídeo meu, espero que você tenha gostado. Se você gostou desse tipo de conteúdo, já curte, me segue aí que vai me ajudar demais, além de deixar o seu comentário para eu estar recebendo esse feedback e entendendo mais ou menos a linha que é interessante eu seguir ou não. Mas é isso, foi mais um vídeo